Economia Descomplicada, bem-vindos. Hoje vamos falar de impostos. Mariana Esteves, bem-vinda de novo. A Mariana é doutoranda em Economia e hoje vamos conversar sobre impostos, que é uma coisa que as pessoas ouvem falar e fica logo aquele ar. Né? Normalmente pagamos impostos, não é? Todos nós, e muitas vezes a questão é, se calhar já toda a gente pensou, mas porquê é que eu tenho que pagar impostos? Porquê é que eu pago tantos impostos? Afinal, o que é que são os impostos e porquê é que temos que os pagar? É à volta disso que vamos conversar, começando desde logo por aí. Os impostos, enfim, há um sem fim de impostos, não é? Em várias áreas, ou em todas as áreas há impostos, mas o que é que são no fundo os impostos? Bem, de facto, até há uma forma normalmente de se dizer que o que é certo na vida é que pagamos impostos e morremos. Exato. Portanto, lá está, é certo. Os impostos têm várias funções e foram evoluindo ao longo dos tempos, vêm desde muito lá atrás na história e serviram vários propósitos ao longo dos tempos. Atualmente, quando pensamos em impostos, pensamos em financiamento de serviços públicos e de infraestruturas, portanto, tudo o que é hospitais, escolas, serviço de limpeza de ruas ou construção de vias públicas, de pontes, etc. Tudo aquilo que precisamos para vivermos em sociedade, cada um contribui para que assim possamos construir uma vida em sociedade. Essa é a função normalmente que pensamos quando pensamos nos impostos. Os impostos cumprem outras funções também que são bastante importantes de referir. Uma delas é diminuir as desigualdades. Ou seja, se nós deixarmos o mercado funcionar de uma forma completamente desregulada, existem desigualdades que se vão criando e que os impostos ou o Estado Social tenta através do que chamamos impostos progressivos, ou seja, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e portanto uma contribuição que é relativa ao rendimento de cada um e dessa forma reduzir as desigualdades criadas no mercado. Para além da questão dos impostos progressivos, o Estado Social, ou seja, as transferências sociais, como a existência de pensões de velhice ou de subsídios de desemprego quando ficamos desempregados, ou de pensões de invalidez, quando precisamos de ter um rendimento, mas não podemos trabalhar. Todas estas são formas de reduzir situações, por exemplo, de pobreza, que podiam surgir se não existisse Estado Social. E, portanto, aqui também, estes subsídios são financiados através dos nossos impostos. Convém aqui muitas referir... vezes aquela ideia de, mas se eu não pagasse impostos, tinha mais dinheiro e podia pagar esses serviços. Às vezes não é bem assim, não é? E depois lá está, quem não tem tantos rendimentos, Exato, ficava mais desprotegido. Exato, é a mesma questão de proteger aqueles que não têm forma de se proteger muitas vezes. E convém dizer que em Portugal, se não existisse este Estado Social e estas transferências sociais que são garantidas muitas vezes pelos nossos impostos e pela contribuição coletiva, a taxa de pobreza, em vez de ser de 18%, seria de 43%, ou seja, em vez de termos 2 milhões de pobres, teríamos 4,4 ou 4,5 milhões de pessoas em estado de pobreza. Portanto, quase metade da população, se não existissem este Estado Social que permite reduzir a pobreza. E fazer todas as obras, infraestruturas, acaba por ser com esse dinheiro também, não é? Estamos a financiar o Estado para fazer as obras que são necessárias. Exatamente. Portanto, o financiamento de tudo que são serviços e infraestruturas, a distribuição de riqueza e de rendimento para diminuir as desigualdades e assegurar que a pobreza também é mitigada. Outra função que os impostos têm, e que muitas vezes isto já são razões que são muito pouco faladas, mas dar credibilidade à moeda, ou seja, a moeda que o Estado aceita para pagarmos os nossos impostos, no caso de Portugal é o euro, é o Estado a dizer, esta é a moeda que é de confiança, é credível, é segura, e portanto se essa moeda é aceite para pagar impostos, tecnicamente é aceite para pagar qualquer outra coisa. Okay.
Aliás, falámos disso num episódio aqui anterior, não é? Sobre moeda, em que o João dizia exatamente isso, que só podemos pagar impostos com a nossa moeda, portanto, Exatamente. acaba por ser aquele fator de credibilização, como dizias. Exatamente, portanto, os Estados que, por exemplo, permitem criptomoedas como pagamento de impostos, para pagamento de impostos, estão a credibilizar a criptomoeda e a dizer que ela é uma moeda segura. Portanto, há aqui um fator de quase carimbo de confiança que é dado pelos governos de que, para dar credibilidade à moeda através dos impostos. Outra função que os impostos muitas vezes assumem e aqui é uma função bastante polémica, é de moldar os comportamentos da população. Por várias formas. Por exemplo, quando taxamos bebidas açucaradas ou o tabaco, o objetivo por trás disso é diminuir o consumo destas substâncias, porque o Estado acha que fazem mal e que, portanto, que têm consequências negativas para a sociedade e que, portanto, devem ser diminuídas e desincentivar o consumo disso. Ou, por outro lado, incentivar o consumo de energias renováveis e de energias verdes, taxando mais os produtos petrolíferos, os combustíveis poluentes. Portanto, também aqui o Estado a tentar influenciar o comportamento e o comportamento do mercado, muitas vezes. Não é? Muitas vezes um sinal político também. Exatamente, de qual é que é o futuro que queremos e, portanto, a penalizar mais aquilo que contribui negativamente para a sociedade, neste caso para o ambiente ou para a saúde pessoal, versus qual é o caminho a seguir da luta contra as alterações climáticas e, portanto, energias renováveis e mais verdes. Neste caso de controlar um bocadinho ou direcionar o comportamento do consumidor, acaba por ser um bocadinho também quase o que está a acontecer agora com as taxas de juros, não é? Subir as taxas para fazer cair o consumo, não é? De alguma forma. É um bocadinho São por aí. mecanismos. Se aumentarmos os impostos, as pessoas retraem se calhar um bocadinho mais naquela área. Sim. Ou muitas vezes, por exemplo, na questão das bebidas açucaradas, muitas vezes para as próprias empresas que produzem essas bebidas diminuírem a quantidade de açúcar de forma a evitarem e a fugirem ao imposto. Ou seja, muitas vezes os impostos não têm como objetivo unicamente arrecadar receita fiscal, ou seja, o Estado ficar com mais dinheiro para poder fazer coisas com ele, investir em serviços ou em construir estradas ou pontes ou pagar aos seus funcionários, mas muitas vezes tem esta função de alterar os comportamentos por diversas razões que falamos até agora. Outro mecanismo, para além de pura e simplesmente termos mais o imposto superior numa área ou noutra, são as deduções à coleta que falamos no IRS normalmente. Por exemplo, para incentivar a natalidade, existe dedução por filho que se tem, ou seja, uma família com mais filhos paga menos impostos, também para que haja um incentivo à natalidade e porque obviamente as famílias com mais filhos também têm mais risco de pobreza, são mais vulneráveis porque, lá está, o mesmo rendimento tem que ser dividido por mais pessoas. Portanto, aí também o Estado a usar os impostos como um mecanismo para moldar comportamentos ou incentivar ou desincentivar comportamentos. Outra questão é as deduções a dedução à coleta quando o Estado nos devolve parte do IVA quando pedimos fatura com contribuinte. Quando pedimos fatura com contribuinte em cabeleireiros, em ginásios, em restaurantes, o que acontece é que essas atividades, esses estabelecimentos são obrigados a declarar às finanças a sua atividade, aquela transação, e, portanto, as finanças conseguem taxar estas atividades e impedir que haja uma maior fuga aos impostos
destes setores que historicamente têm mais probabilidade de o fazer. Sim, raramente alguém vai ao cabeleireiro e pede uma fatura, ou Exato, não há muito esse hábito. Exato, mas se houver um incentivo, se tu, quando vais ao cabeleireiro, souberes que no teu IRS vais poder receber um bocadinho mais porque pediste fatura, então incentivo. Há um incentivo. Pronto, depois também temos as faturas da sorte e outros incentivos por aí, mas sim, o Estado, os impostos muitas vezes servem também para isto mesmo. Grosso modo, estamos a falar sobretudo, normalmente o que as pessoas associam mais é os impostos sobre o trabalho, mas há em praticamente todas as áreas, não é? Desde dos produtos alimentares, tudo. Outra questão, muitas vezes, por exemplo, que as pessoas se calhar falam, mais um imposto, uma taxa moderadora, embora possa ter também essa função que falavas atrás, mas é uma coisa um bocadinho diferente, ou acaba por ser um imposto também, por exemplo. Uma taxa moderadora tem essa função de moderar o comportamento, ou seja, por exemplo, no acesso às urgências, evitar que haja uma grande afluência ao acesso às urgências e moderar o consumo ou a frequência de quem vai usar esse serviço. No sentido estrito é uma arrecadação de receitas, o Estado fica com mais receita, com mais dinheiro por essas taxas moderadoras e tem essa função de moldar o comportamento dos indivíduos. Muito bem. E está bem identificado para onde é que vão afinal os nossos impostos? Quais são as grandes áreas, digamos, a absorver esse valor? Sim, está bem identificado. A Autoridade Tributária publica todos os anos no seu portal da transparência os setores, a percentagem de impostos que vai para cada um dos setores do Estado. Sabemos que a maior fatia do bolo vai para pagamentos da administração pública, ou seja, salários de funcionários públicos, no fundo, representa mais ou menos 34% da despesa que vem dos nossos impostos. Segue-se a saúde, com 18%, depois a proteção social, mais ou menos 14%, depois a educação tem 13%, e vai por aí abaixo, assuntos económicos com 11,5%. E pronto, e estes englobam grandes quantidades de dinheiro, obviamente, que vêm para financiar aquilo que todos beneficiamos e todos podemos usufruir para que haja uma vida em sociedade no país. Portanto, começámos por dizê-lo, muitas vezes pensamos nos impostos e vem logo aquele arrepiozinho, né? Porque vai-nos pesar na carteira, mas depois de tudo isto, estivemos aqui a olhar, era muito difícil termos um país melhor sem impostos. Os impostos, bem utilizados, devem servir para desenvolver o país, para contribuir para um país onde as pessoas vivam com mais dignidade, e para um país que tenha um maior desenvolvimento económico. Portanto, tudo que seja investimento público, e portanto vem do dinheiro dos nossos impostos, tem essa função, deveria ter essa função. Portanto, sim. Portanto, mais do que muitas vezes queixar até do que aquilo que pagamos, devemos estar atentos, perceber se ele é bem aplicado. Exatamente, devemos ser críticos da sua aplicação e devemos, lá está, estar atentos, como disseste, à forma como os nossos impostos são usados, sabendo que têm uma importância grande na nossa vida em sociedade. Muito bem. Um dos impostos mais famosos, vá lá, é o IRS. Estamos quase aí na altura de entregar as declarações. Vamos depois conversar melhor e mais em detalhe sobre esse imposto em particular e outros. Obrigado por esta explicação sobre os impostos e a importância deles. Quanto a nós, marcamos encontros num próximo episódio em que vamos também passar em revista cada um, ou pelo menos os principais impostos que pagamos habitualmente. Até à próxima.